Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, chegamos na última aula, lição de reforço, lição extra. Vamos tratar o tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. De acordo com a nossa primeira parte da aula, nós estamos estudando os tópicos de número 1, 2 e 3, falando sobre a Bíblia, livro, texto da escola dominical. É preciso ler a Bíblia diariamente e nós estamos estudando a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Dentro do texto bíblico em classe, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 16. Então vamos dar sequência nesses versículos do capítulo 4 de primeira carta a Timóteo e vamos ver o nosso comentário a partir de agora. Amém? Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Então vamos anotar, certo? Foi aonde nós terminamos. 1 Timóteo 4, verso 13. Agora vamos para o verso 14, dando continuidade. No verso 14 diz assim: não descuideis do dom que há em ti, o qual foi dado por meio de profecia, com imposição das mãos do presbitério. Vocês sabiam que Jesus haveria de dar esses dons e deu? Efésios 4 e 11. Mas lá está escrito em João capítulo 4, quando ele teve o encontro com a mulher samaritana. E ali nós temos um dom que Deus em Cristo despertou na mulher, que é o dom de adorador. É interessante que Jesus falou: vem a hora. Depois ele disse: agora é. Ora, irmão, se vem a hora, não era naquele momento. Mas por que ele disse agora é? Porque ele puxou o tempo futuro para o presente. Só Deus pode fazer isso. E mostrou que a samaritana poderia adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi o que ele falou para Nicodemos, que era necessário nascer da água e do espírito. E aquela mulher precisava trocar toda a sua vida sentimental, pecaminosa, pelo dom de Deus. Agora veja aqui: não destrua o dom que há em ti, que foi dado por meio de profecia, com imposição das mãos do presbitério. O dom não pode ser descuidado, por quê? Pela falta da prática, a fé que o move desvanece. É isso que acontece com muitos que são obreiros, mas por falta de exercitar o dom, é verdade que pode desvanecer na fé e o descuido pode levar a práticas ilícitas. Por isso que Jesus veio trocar essas práticas ilícitas pelo dom de Deus, pelo dom do ministério, pelo qual recebeste por meio de profecia, imposição de mãos, pelo presbitério. Então o dom não pode ser descuidado, porque pela falta da prática, isso aqui é importante, irmão. Todas as pessoas foram chamadas para adorar a Deus. Então nós devemos colocar à disposição da igreja a adoração. É importante, quando vai descobrindo os talentos e os dons que cada um tem, seja na música, seja na pregação, no ensino, estes vasos que estão cheios devem ser separados aos ministérios. Foi isso que Eliseu disse:
põe à parte os vasos que estão cheios. Mas a liderança não quer pôr à parte os vasos que estão cheios e eles vão desvanecendo. Eles têm capacidade de ensinar, mas não lhe dão oportunidade para ser um professor da escola dominical. É bem verdade que isto é geral. Quando uma igreja é muito rica em professores, então se escolhe os melhores, né? Em detrimento daqueles que buscam menos, que sabem menos. Isto é louvável. Mas, irmãos, é importante utilizar todos os professores que têm capacidade. Se for 5, 6 ou mais, deve-se fazer um rodízio para aproveitar o dom, para manifestar o dom. Ninguém pode ser deixado de lado. Não tem lugar na sede, no templo central, manda ele para a congregação local. Vai, envia ele para uma situação que não tem professor naquela igreja. É isso que devemos fazer, irmãos. É importante, irmãos, se a pessoa não exercitar o dom, ele desvanece na fé e fica à mercê das coisas cotidianas, mundanas. É preciso exercitar o dom que há em ti. Amém? Pela prática. Especialmente o dom do ministério, que é dado com profecia e imposição de mãos pelo presbitério. Este ministro não se auto-ordenou, nem se auto-ungiu ao ministério. Um presbítero o ordenou. Versículo de número 15. Veja o que diz lá, verso 15. Medita nestas coisas. Olha a importância, irmão, da prática do dom ministerial. Amém? Temos que praticar o ministério que fomos chamados. Se nós não praticarmos, irmãos, como exercer? Amém? É importante a liderança ter visão nesta área, ver a necessidade de obreiros, e mais obreiros, e mais obreiros. A seara é grande, poucos são os obreiros. Mas as pessoas, por falta desse entendimento, eles verem alguém melhor e coloca distante, por ciúme. Medita nestas coisas, ocupa-te inteiramente delas, ocupa-te. Qual é o teu dom? É de ensinar? Não tem vaga lá na congregação local e nenhuma outra? Não te chamaram? Não foi despertado esse dom pelo ministério? Vai para as ruas, pregue nas calçadas, pregue no YouTube, pregue no Facebook, pregue na sua rua, na sua casa. Desperta o dom que há em ti. Temos que despertar, irmãos. Fomos chamados para isso. Amém? Ninguém pode se excusar-se. Então a gente percebe que devemos meditar nestas coisas e ocupar inteiramente nelas, para que o teu dom seja aproveitado e manifestado a todos os homens. A instrução de Paulo dada aos verdadeiros ministros de Deus. A meditação é a preparação silenciosa da alma. Estamos aqui em uma aula onde nós devemos meditar e pensar. Aqueles que são líderes, como está sendo os seus liderados e como eles têm desenvolvido seus dons, os seus talentos na igreja local. Então, o verdadeiro ministro, ele medita, e a meditação é a preparação silenciosa da alma. E a conversa sem contenda entre o espírito e a mente, tendo o Espírito Santo como o melhor mestre e a palavra de Deus como o melhor texto. Glória a Deus. A ocupação na meditação intensiva
é demonstrada de que cremos inteiramente na palavra de Deus. Quando nós dedicamos a palavra de Deus, o aproveitamento torna-se público para a glória de Deus. O conhecimento que alcançamos com a leitura da palavra de Deus torna-se como luz sobre nossa cabeça. Então o conhecimento é como a luz, e a luz não pode ser colocada debaixo, por exemplo, de uma mesa. O conhecimento é como a luz, ela está em cima da nossa cabeça, e as pessoas precisam ver esse conhecimento. Viu? E jamais pode ser escondido. A pregação do evangelho tem que ser notória a todos os homens. Ela tem que ser vista, não pode ser guardada. Ela tem que ser proclamada, vista. Glória a Deus. Veja o versículo de número 16. Cuida de ti mesmo e da doutrina, e persevera nestas coisas. Sempre cuida de ti mesmo, persevera nessas coisas. O versículo anterior fala, medita nestas coisas, ocupa inteiramente nelas. Amém? Importante esta aula de hoje. Cuida de ti mesmo e da doutrina, e persevera nestas coisas, porque fazendo isto, a ti mesmo te salvará, e também aos que te ouvem. Nós estamos falando de algo visível, que tem vida, que se move. A vida cristã, ela não é monótona. Ela é como uma engrenagem que não para de funcionar. Ela tem elos. E ela é uma corrente que se engrena em engrenagens e que ela não está quebrada, ela está em movimento. É o reino de Deus em ação. E o crente, ele deve saber que é neste movimento desta engrenagem que estamos ligados em Cristo, na verdadeira videira verdadeira. E assim nós temos salvação. Se nós temos salvação em Cristo, devemos proclamar esta salvação a outras pessoas. Conforme diz o texto, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, a ti mesmo te salvarás e também aos que te ouvem. Glória a Deus. Então veja que você cuida de si mesmo, mas também em ver também ao outro. A necessidade do outro. Veja o comentário. As instruções de Paulo dadas ao verdadeiro discípulo de Deus, cuidar de si mesmo, pela prudência, fugindo das más companhias, observando o comportamento dos amigos, cuidando da linguagem, cuidando da sua casa, aplicando-se à leitura, mantendo-se à higiene, cuidando da sua saúde pessoal, estudando, sendo honesto e moderado em tudo. Todas essas coisas estão relacionadas ao cuidar de si mesmo. Amém? Então, cuidando da doutrina, não permitindo que a doutrina seja abandonada, viu? Vituperada, sempre trazendo a palavra da verdade com base em fundamentos dos profetas e apóstolos, conforme está em Efésios capítulo 2, verso 20 a 21. Procurando a própria salvação em Cristo e a salvação de todos aqueles que ouvem o Evangelho de Cristo. Como poderemos buscar nossa própria salvação e a salvação dos nossos discípulos? O texto diz, perseverando nestas coisas. Nós não estamos falando aqui das seitas, nós não estamos falando aqui do movimento sectário, estamos falando aqui de igrejas, corpo de Cristo. Viu? Nós estamos falando de salvos verdadeiros. Persevera nestas coisas. A doutrina que nós aprendemos desde o princípio, nós não podemos sair dela. Porque os sectários, as seitas, eles têm as suas doutrinas que mudam ao passar do tempo, dos anos. Nós nunca mudamos o nosso pensamento, porque é o sentimento que há em Cristo, é a vontade que há em Deus.
Então tudo isso mostra, se nós perseverar nestas coisas, temos salvação. Amém? Nós não pensamos diferente há 20 anos atrás. Nós cremos no mesmo Evangelho, no mesmo Senhor, que Ele nos salvou. Enfim, é uma doutrina que não pode ser mudada. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, ela é a verdade. Glória a Deus. Desde quando aceitamos a Cristo, nós cremos na palavra de Deus. E ela não muda. Então, isto é perseverar nestas coisas. Amém? Meus queridos, agora nós vamos para 2 Timóteo, capítulo de número, vamos lá? Capítulo de número 2, versículo de número 15. Procura com diligência apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que corretamente maneja a palavra da verdade. Glória a Deus. Por que a Bíblia nos ensina a apresentar-se a Deus aprovado? Que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o que nós estudamos na primeira parte. Persistir em ler. Glória a Deus. Leia a Bíblia, leia. Eu sei que é difícil, irmãos, a leitura diária, por causa do corre-corre, o trabalho, enfim, tudo aquilo que eu já falei. Mas você tem que ler, irmão, não tem como fugir disso. Apresentar-se a Deus aprovado, como aquela pessoa que não tem como se envergonhar. Ou seja, você sabe, você lê, você sabe. Então, alguém lhe pergunta alguma coisa, você sabe, por causa da fé, como crença, como base. Enfim, você sabe, porque você lê. Então, antes da pregação, apresente-se diante de Deus aprovado, antes de pregar. Amém? Antes da mensagem, apresente-se aprovado. Não é pregar, ensinar de qualquer jeito, irmão. Eu estou recebendo no abrir e fechar da boca. Não é assim. É claro que nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos de Deus, de Jesus, mas temos que ler, temos que obedecer a palavra que nos ensina, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Isso é para quem quer ser mestre, para quem quer ser doutor. Isso puxa muito, irmão. Viu? Puxa muito. Amém? É claro que todos nós deveríamos ser mestre, mas não são todos. Mas deveria ser por causa do tempo. Já pensou você 20 anos de crente? Já era para ser um mestre. Então faltou ler, faltou meditar, faltou, como disse Jesus, examinar. Porque examinar é diferente de ler. Quando eu falo em ler, não é aquela questão, já li 20 vezes a Bíblia. Não, é ler entendendo, meditando, pesquisando. Glória a Deus. Então, como sabes que estás aprovado? É quando não há, veja aí, de que se envergonhar-se. Então, se você não se envergonha daquilo que aprendeu, que ensina, então está aprovado por Deus. Amém? Agora veja o versículo de número 7 do capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 7. Vamos lá? Sempre aprendendo, sem jamais... Aqui já está falando de outras pessoas, viu, irmãos? Viu? Cuidado, que tem pessoas... Presta atenção, isso é importante o que eu vou falar. Por exemplo, Testemunho de Jeová, Adventistas Sétimo Dia, as seitas, de uma forma geral. Eles têm um sistema de leitura. Eles estudam livros de congregação, não é Bíblia. A Bíblia é como se fosse um livro de referência que consulta as referências do livro deles. Então, eles aprendem a doutrina de Ellen White, enfim, do seu
líder religioso, Charles Taze Russell, eles não aprendem as palavras de Jesus. Eles não têm a Bíblia como texto base. Eles têm a Bíblia como texto de referência, consultando a Bíblia, como se a Bíblia fosse um livro de terceira categoria. Agora veja, estes sectários, veja o texto, versículo 7, 2 Timóteo 3 e 7. Eles estão sempre aprendendo, sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Interessante que eles se gabam, eles se incham, quando eles comentam conosco, conversam conosco, e dizem assim, vocês assim, de uma forma geral, você vai conhecer a verdade. Eles dizem isso para nós, como se a gente estivesse no erro, mas diz aí o texto, ó, sempre aprendendo, sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Não é assim conosco, irmão. Por quê? Porque quando a gente trata da Bíblia como texto-chave, o texto base, é o contrário do que eles ensinam e pensam. Porque aqui seria assim para nós, sempre aprendendo e chegando ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha a diferença. Amém? Agora veja aí o versículo 10 do capítulo 3. Nós chegamos no verso 10. Veja aí. 2 Timóteo 3, versículo 10. Que diz assim. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Minha maneira de viver, meu propósito, minha fé, minha paciência, acima do sofrimento. Meu amor em ações, minha perseverança. Sempre Paulo dizendo a Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, minha maneira de viver, meu propósito, minha fé, minha paciência, enfim. Aqui Paulo está ensinando o casamento de virtudes. Se vocês olharem também Pedro, ele fala do casamento de virtudes. O que é isso? É aquelas pessoas que sabem a boa doutrina, através das virtudes que são casadas na nossa vida, fé e obras, mansidão, enfim, as virtudes, fé e poder. Veja lá, segundo Pedro, quando fala sobre o casamento das virtudes. Veja mais. Sendo casadas as virtudes na vida de um homem de Deus, aqui no caso era Paulo, ele poderia aconselhar com firmeza o seu discípulo. Glória a Deus. Então, ele disse, segue a minha doutrina. Em outras palavras, Paulo havia dito assim, eu vos dei o exemplo. Ele falou também que devemos seguir a ele, porque ele também é seguidor de Cristo. Ele nos trouxe também o exemplo. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 15. 2 Timóteo 3 e 15. Melhor, versículo de número 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. É forte, né? Toda a escritura. A Bíblia é superior a qualquer livro jamais escrito. A Bíblia possui o mais vasto acúmulo de conhecimentos, seja astronômico, científico, de todas as espécies morais, espirituais, cronológica, matemático, físico, biológico, equilibrado e verdadeiro. A Bíblia é o livro mais honesto, porque não encobre nenhuma só situação de pecado, seja de qualquer homem. Antes, ela se utiliza destes homens que pecaram para ensinar como podemos viver livre da prática do pecado. Amém? Então a Bíblia é um livro inspirado por uma só mente, um só Senhor, um só Deus. Por isso seus ensinos se harmonizam sem contradições. A Bíblia tem leis de interpretação,
esta é a regra fundamental para entender ou interpretar a palavra do nosso Deus. Um texto explica outro texto. O Gênesis está no Apocalipse, o Apocalipse está em João está em Daniel. Os livros se harmonizam, glória a Deus. Porque Deus é o próprio intérprete da sua palavra. Na Bíblia, como em qualquer outro livro, existem duas formas de interpretação. Nós temos a literal e a figurada. A Bíblia contém a palavra de Deus e é ao mesmo tempo a palavra de Deus. Mas nem tudo que está escrito na Bíblia procede da boca de Deus. Existe o registro das pessoas que pecaram, da fala de Satanás, o registro das pessoas que disseram no Salmo não a Deus, que é o ateu. Então, o registro é inspirado. As declarações, não, que eles falaram. Amém? Nós já estudamos isso nas primeiras aulas. Aquilo que foi escrito foi canonizado, isto é, o registro. O registro é inspirado. E o que foi escrito, às vezes, é a narrativa daquilo que um ímpio falou. Aquilo que esse ímpio falou é um registro inspirado. Ok? Está na Bíblia, então o registro é inspirado. Mas não é inspirado a boca que sai exatamente da boca do ímpio. Amém? Então veja, todo esse mecanismo de advertência, de ensino, trazendo alguma mensagem. Por exemplo, na Bíblia, que nós cremos, a mensagem de vida. Vemos na Bíblia palavra procedente da boca de Deus, que Jesus falou, Mateus capítulo 4, que o homem, ele não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas também a Bíblia traz palavras procedentes da boca do incrédulo Tomé, de um angustiado Pedro, traz palavras de espírito malignos. Mas essas palavras, o registro foi canonizado. Amém? O registro das palavras, mas não as palavras em si. Veja os amigos de Jó, suas palavras, seus pontos de vista, seus questionamentos não procedem da boca de Deus. Mas o registro sim, que foi inspirado, que foi escrito. Amém? Glória a Deus. Tudo está ali escrito, registrado para nos trazer lições. Pois Deus não esconde os desejos, os pecados, as ansiedades, os erros, os acertos dos homens. Somente a palavra de Deus, que procede de Deus, da boca de Deus, esta é que Ele pode nos dar vida. Glória a Deus. Amém? Versículo de número 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeitamente maduro e qualificado integralmente para toda boa obra. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Nós estamos em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 17. Que mostra que o homem de Deus, ele tem que ser perfeitamente maduro e qualificado integralmente para toda e boa obra de Deus. É necessário que isto aconteça. Por isso que a gente vê muitas pessoas novas em idade, mas maduras no entendimento. E outras já velhas, assim, entre aspas, na idade, mas exatamente neófita no entendimento. O que nós estamos dizendo é que os ensinos da palavra de Deus mostram integralmente a vida dos homens que Deus escolheu para, através de seus erros e acertos, revelar lições do seu maravilhoso propósito com todos os homens, debaixo de regras da infalível palavra de Deus. Milhares de pessoas e centenas de gerações têm experimentado o único caminho ético, espiritual, estreito e eterno que nos conduz a um caráter santo e santificado para operar em toda boa obra. Glória a Deus. Amém? Isto é importantíssimo, irmãos. Deus refazendo o novo homem, tirando-nos de Adão
e levando para o segundo Adão, o último Adão. Então, nós agora somos feitos segundo a imagem e glória do segundo Adão. Cristo, que nos transforma de glória em glória. Amém? Como está aí em Provérbios 4, que diz que a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até que seja dia perfeito. Então, nós estamos neste caminho de luz brilhando cada dia mais até a perfeição. A nossa perfeição é chegar lá, aonde não haverá pecado, nem haverá dor, nem sofrimento, e estaremos com Cristo para sempre. Isto é importante. Viver em santidade, moralmente, e também praticando exatamente o equilíbrio nas nossas ações. Assim, louvando e glorificando a Deus, até que chegue o dia do arrebatamento da igreja, onde o que é mortal se revestirá da imortalidade, a corrupção da incorrupção. Amém? Em nome de Jesus, chegaremos lá. Nós terminamos a nossa aula por hoje e também o nosso trimestre. Queremos agradecer em primeiro lugar ao Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que fez a todos e todas. E nesta maravilhosa aula e aulas que participamos ao longo do trimestre, a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo e esperando em Deus que o Senhor possa fazer com que a gente possamos prosseguir em conhecer mais ao Senhor. Glória a Deus. Nós nos veremos, se Deus quiser, no próximo trimestre, sempre aprendendo mais um pouco da palavra inerrante. Deus abençoe e até o nosso próximo trimestre, se Deus quiser. Vem você também fazer parte deste grande ensinamento que é a palavra de Deus inerrante. Amém? A paz do Senhor, fica com Deus e até lá, se Deus quiser.